provavelmente com um conchavo com o mercado imobiliário. Eu disse conchavo, e aqueles acertos por detrás das cortinas. Querem acabar com o Campo de Marte para aumentar o gabarito imobiliário daquela região. Deputado Felipe Barros, para falar a favor da matéria. Deputado Coronel Tadeu. Deputada Érica Cocai. Obrigado, senhor presidente. Coronel Tadeu. Os acordos internacionais que são feitos, eles são muito bem-vindos, que venham cada vez mais e que surjam para realmente estreitar os laços, principalmente comerciais, entre os vários países. Essas matérias são as matérias mais profícuas que eu vejo nesse parlamento. Em especial, o acordo com Bahamas sobre tráfego aéreo, que hoje nós estamos tanto precisando. O motivo é muito simples. A aviação brasileira, e todos vocês sabem muito bem disso, porque todos vocês são clientes das companhias aéreas, utilizam o serviço de transporte aéreo para todos os lugares do Brasil e fora do Brasil também. A aviação brasileira hoje, ela é pequena pelo que poderia ser. Ela poderia se comparar à aviação dos Estados Unidos, à aviação de tantos outros países que proporcionalmente transportam muito mais passageiros do que o nosso país. Acredito eu, não tenho os números tão precisos, mas o Brasil hoje transporta cerca de 100 milhões de passageiros por ano, quando poderia estar transportando perto de 300 a 350 milhões. Há que se melhorar muito ainda a estrutura da aviação, e infelizmente quando se pensa em fazer um progresso, surge lá no estado de São Paulo uma ideia mirabolante de se acabar com um aeroporto, o Campo de Marte. E agora nesse momento eu faço a defesa desse assunto, porque ele vai na contramão do decreto, que está prevendo mais uma linha aérea entre o Brasil e Bahamas e vice-versa, promovendo emprego, geração de riqueza. Essa ideia absurda de se acabar com o Campo de Marte, sabe Deus de onde surgiu, não tem efeito nenhum benéfico para a aviação. Campo de Marte poderia muito bem se tornar um aeroporto regional com linhas de tráfego aéreo específicas para o táxi aéreo e, infelizmente, provavelmente com um conchavo com o mercado imobiliário. Eu disse conchavo, e aqueles acertos por detrás das cortinas. Querem acabar com o Campo de Marte para aumentar o gabarito imobiliário daquela região. Venho aqui fazer a defesa e anunciar que possivelmente isso até aconteça, por uma infelicidade da aviação. Em votação, o projeto de decreto legislativo, deputados, que nós vamos cumprir o tempo regimental, tanto quanto eu der 1 minuto, quanto os 3 minutos para discutir ou encaminhar as matérias, inclusive para a liderança, para que a gente consiga aprovar ainda os 2 PDCs que temos para deliberar no dia de hoje. Deputado Felipe Barros. Obrigado, senhora presidente. Eu já achei que tivesse visto de tudo nesse parlamento, nossa amiga deputada Bia Kicis. Mas jamais imaginei que fosse ver aquelas pessoas que tanto falam em democracia, que tanto falam de direitos humanos, defendendo um ditador. A ditadura que está acontecendo nesse exato momento na Venezuela. É isso mesmo, colegas parlamentares, deputados, deputadas. Estão defendendo na tribuna da Câmara dos Deputados, do parlamento do nosso país, um ditador. A deputada que me antecedeu, fiz questão de marcar aqui na minha agenda, disse, abre aspas, aqui já se defendeu a ditadura. Pois é, estão defendendo a ditadura que está acontecendo na Venezuela, meus amigos deputados. Aliás, por falar em ditadura, eu vi que aquele ator, ou pseudo-ator, Zé de Abreu, popularmente conhecido como Zé Cuspideira,
gosta de cuspir em quem pensa diferente, se autoproclamou presidente do Brasil. Vai ver, talvez queira 15 minutos de fama, né, estava muito apagado pela imprensa, está querendo se aparecer. O deputado que me antecedeu também disse, nesse mesmo sentido, que Venezuela é uma democracia, que nós precisamos respeitar aquilo que está acontecendo lá, a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é aquilo que nós estamos vendo lá, em que a população da Venezuela tem ido às ruas para pedir que Maduro saia e que Guaidó assuma de fato aquele país. E disse, inclusive, o deputado que me antecedeu, que o Brasil tem batido continência, senhora presidente, veja só, para os Estados Unidos. O deputado que me antecedeu foi o criador do Mais Médicos. Antigamente ele batia continência para Cuba. E o programa dos Mais Médicos, que acabou, que era um programa voltado e com o objetivo de financiar a ditadura cubana, a narrativa da esquerda também foi desmantelada, porque o governo federal já preencheu todas as vagas daquele governo. Senhora presidente, estamos aqui discutindo nesse momento esse decreto legislativo, o acordo internacional no tocante à educação. Obviamente que nós somos favoráveis. Gostaria de deixar apenas um dado aqui: mais de 100 bilhões de reais são gastos por ano com a educação brasileira. Então o PT não tem moral alguma para falar sobre a educação, porque os gastos aumentam e o investimento na educação ele é sempre necessário, mas os resultados são cada vez mais pífios. Estamos cada vez mais em péssimos lugares nos rankings internacionais de educação. Senhora presidente, vamos valorizar a educação, vamos valorizar de fato e não apenas no discurso. Obrigado. Pela liderança da minoria, deputado Túlio Gadelha, você tem 4 minutos. Paulo e o papel da Petrobras no desenvolvimento desse país. Somos a favor desse projeto de acordo e somos a favor de uma mudança na atual política externa do país. Deputado Felipe Barros. Senhora presidente, sob essa tribuna para defender a aprovação deste tratado internacional feito com a Jamaica, né, e aproveito também para tecer alguns comentários sobre a nossa atual política externa. A política externa de qualquer país tem que refletir, senhores deputados, senhoras deputadas, refletir os valores do povo daquele país. E não era isso que nós estávamos vendo nos últimos anos na nossa nação. E é justamente essa mudança que o nosso ministro das Relações Exteriores, ministro Ernesto, quer fazer, com que a política externa reflita os interesses e os valores da população daquela nação. Os valores da família. A população brasileira não quer que o Brasil continue pagando obras em Cuba, obras em ditaduras. E por falar em ditaduras, nós temos uma, nossa vizinha, de Venezuela. E aí os defensores, ou melhor, os ditos defensores dos direitos humanos, aqueles que, meu colega Alexandre Frota, dizem que defendem os direitos humanos, estão neste momento defendendo uma ditadura sanguinária que tem matado a sua população, que é a ditadura da Venezuela. É a bancada do Maduro. É a bancada contra os direitos humanos. É a bancada que tem defendido um genocida que destrói a sua população, que mata a sua população. É importante a gente deixar gravado esse nome, para quando eles subirem na tribuna, dizendo que defendem os direitos humanos. Não, não defendem. É a bancada do Maduro, é a bancada da ditadura, é a bancada do genocídio, é a bancada da violação aos direitos humanos. O Grupo de Lima, senhor presidente, recentemente, essa semana, disse que defenderá que Maduro seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. E eu faço coro, junto com os embaixadores, chefes de Estado que estavam nesta reunião do Grupo de Lima, para que Maduro seja julgado por seus crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Nós queremos isso, senhor presidente. Um Ministério das Relações Exteriores forte, que defenda os valores nacionais, que defenda a população brasileira, e não um anão diplomático, que era aquilo que nós víamos acontecer nos últimos anos no nosso país. É por isso que nós do PSL defendemos a aprovação deste acordo internacional com a Jamaica. Muito obrigado.
Obrigado. Dando continuidade ao debate sobre o projeto de decreto legislativo número 514,